o deserto, um lugar onde a vida é dura, os dias são queimantes e as noites geladas. No meio dessa imensidão ecoa a história de dois irmãos, dois filhos de um homem chamado Abraão. Um nasceu do desespero, o outro da promessa. Ismael e Isaque. Esses nomes podem soar distantes para nós, mas sua história, ela moldou o destino de nações. E hoje, vamos viajar no tempo, até o início de tudo, para entender como esses dois homens se tornaram ícones de rivalidade e redenção. Abraão, o patriarca escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, vivia um dilema. Ele tinha uma promessa celestial, mas o tempo passava e ele continuava sem herdeiro. Sua esposa Sara, já avançada em idade, também sofria com a incerteza. Mas é exatamente nesse momento de dúvida que a história dos dois filhos de Abraão começa a se desenrolar. Prepare-se, pois vamos mergulhar profundamente nessa narrativa cheia de fé, ciúmes, separação e, acima de tudo, o destino de duas grandes nações. Sara, esposa de Abraão, vivia um tormento. A promessa de Deus a seu marido era clara, ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada, nenhum filho. A cada novo amanhecer, Sara se via mais velha, mais longe de poder cumprir essa promessa. E a dúvida começou a corroer sua fé. O que fazer quando parece que até Deus esqueceu de você? Desesperada para garantir um herdeiro, Sara decidiu agir por conta própria. Se ela não podia ter filhos, talvez sua serva pudesse. E assim ela ofereceu Hagar, sua serva egípcia, a Abraão, uma solução humana para um problema divino. Hagar concebeu e meses depois nasceu Ismael. Mas o que parecia uma solução, logo se mostrou um desastre. O ciúme de Sara cresceu com o passar dos dias. Hagar, antes uma simples serva, agora era mãe do primogênito de Abraão, e essa nova posição fazia com que a tensão na casa aumentasse. A harmonia que uma vez existira entre as duas mulheres se transformou em ressentimento. A rivalidade que Sara havia iniciado, ao tentar resolver o problema com suas próprias mãos, agora fugia de seu controle. E assim, a relação entre ela e Hagar se deteriorou. Até que Sara, cansada e ressentida, pediu a Abraão que Hagar e seu filho fossem expulsos. E relutantemente Abraão obedeceu. Hagar e Ismael foram enviados ao deserto, sem nada, sem uma casa, sem um futuro certo. Mas o que parecia o fim era apenas o começo. Deus não havia esquecido de Hagar e Ismael. Um anjo apareceu no deserto e prometeu que Ismael também seria o pai de uma grande nação. Uma nação que prosperaria, apesar das adversidades. Ismael cresceu no deserto e se tornou um homem forte e resiliente. Ele se tornaria o patriarca de uma grande linhagem, cujos descendentes, os ismaelitas, viveriam no deserto e se tornariam uma poderosa nação. E então, quando todos achavam que era impossível, o milagre aconteceu. Sara, já avançada em idade, finalmente deu à luz um filho, Isaque. Para Abraão, ele era mais que um filho. Era prova viva de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que leve tempo. Isaque foi criado com todo o amor e cuidado. Ele era o filho da promessa, o herdeiro de Abraão. Mas mesmo com o nascimento de Isaque, a sombra de Ismael ainda pairava sobre a família. Para Sara, a presença de Ismael era uma constante ameaça ao futuro de seu filho. A rivalidade entre os irmãos só cresceu, e mais uma vez Sara pediu a Abraão que mandasse Hagar e Ismael embora. Desta vez, definitivamente. Abraão, com o coração pesado, mais uma vez atendeu ao pedido de sua esposa. Assim os caminhos de Ismael e Isaque se separaram. Um seria o patriarca de Israel, o outro o patriarca de nações árabes. Mas a separação entre eles deixaria uma marca profunda, e suas linhagens viveriam em constante tensão. Embora tenham seguido caminhos diferentes, os destinos de Ismael e Isaque continuaram entrelaçados. Ismael se tornou o pai de 12 príncipes, e seus descendentes prosperaram no deserto. Isaque, por outro lado, se tornou o pai de Jacó, também conhecido como Israel, o patriarca da nação israelita. Mas houve um momento em que os dois irmãos se reencontraram. Quando Abraão faleceu, Ismael e Isaque se uniram para enterrá-lo. Apesar de todas as divergências, naquele momento solene, o sangue falou mais alto. Anos depois, os caminhos de Ismael e Isaque se cruzaram novamente. Desta vez, foi o destino que os uniu, não o conflito. Abraão, o homem que havia sido pai de ambos, tinha morrido. E diante do túmulo, os dois irmãos se reuniram para prestar suas últimas homenagens. O que teria passado por suas mentes naquele momento? Será que lembraram das feridas do passado? Ou será que, por um breve momento, sentiram a força do laço familiar que, apesar de tudo, ainda os conectava? Naquele momento, a rivalidade, o ressentimento e a dor deram lugar ao luto.
Abraão, o pai de ambos, foi enterrado pelos dois filhos que ele tanto amou, cada um representando um futuro grandioso mais separado. Apesar dos caminhos diferentes, naquele momento de despedida, Ismael e Isaque estavam unidos por algo maior do que eles mesmos. Ambos faziam parte de um plano divino que se estenderia por gerações. As promessas feitas a Abraão estavam agora se cumprindo através de seus descendentes, espalhados por diferentes nações. Após o reencontro para enterrar Abraão, Ismael e Isaque voltaram a seguir seus caminhos separados, cada um se tornando patriarca de sua própria nação. Ismael, como pai de 12 príncipes, deu origem às tribos que se espalharam pelo deserto árabe. Seus descendentes tornaram-se conhecidos como os ismaelitas, um povo de grande força e resistência, que se estabeleceu no deserto, vivendo da caça e do comércio. Enquanto isso, Isaque tornou-se o pai de Jacó, também conhecido como Israel e Esaú. Por meio de Jacó, as 12 tribos de Israel foram formadas, e assim a promessa feita por Deus a Abraão começou a se concretizar. Israel se tornaria uma nação de fé e resiliência, enfrentando desafios internos e externos ao longo de sua história. Ambos os filhos de Abraão se tornaram os patriarcas de povos poderosos e influentes. A linhagem de Ismael daria origem às nações árabes, enquanto a de Isaque se tornaria o povo de Israel. Embora suas histórias individuais fossem marcadas por rivalidade e separação, suas descendências impactariam a história do mundo de formas que ainda sentimos até hoje. Os descendentes de Ismael e Isaque, separados pela geografia, pela cultura e pela fé, continuam a impactar o mundo moderno. As nações árabes, descendentes de Ismael, se tornaram uma força importante no cenário global, com ricas tradições e profundas conexões com a fé islâmica. Ao mesmo tempo, o povo de Israel, os descendentes de Isaque, carregam consigo o legado do monoteísmo e da fé judaica, que moldaram grande parte da história ocidental. O eco das vidas de Ismael e Isaque ainda ressoa nas tradições e religiões que moldam milhões de vidas. Eles são lembrados em orações, em histórias e em conflitos que, infelizmente, ainda se prolongam até os dias atuais. Mas, acima de tudo, a história de Ismael e Isaque nos lembra do poder da fé e das escolhas que moldam o destino. A narrativa desses dois irmãos nos convida a refletir sobre o passado, mas também sobre o futuro. O que podemos aprender com suas histórias? E como suas decisões, há milhares de anos, ainda afetam o mundo em que vivemos hoje? Ismael e Isaque. Dois homens, dois destinos, mas uma história profundamente entrelaçada. Ambos são lembrados por suas nações, e suas vidas continuam a inspirar milhões. Seja nas tradições árabes ou israelitas, seus legados perduram. Mas, acima de tudo, suas histórias nos ensinam sobre a complexidade das relações familiares, o impacto das decisões humanas e a fé em algo maior. Embora Isaque fosse o filho da promessa, Deus não ignorou Ismael. Quando Hagar e Ismael foram enviados para o deserto, Deus ouviu o clamor de Ismael e providenciou água e proteção para ele e sua mãe. Deus reiterou sua promessa a Hagar, de que Ismael se tornaria uma grande nação. Ismael não foi excluído das bênçãos de Deus, mesmo que sua linhagem não fosse a escolhida para a aliança messiânica. Isso mostra que Deus não abandona aqueles que não estão diretamente no centro de suas promessas principais. A lição da história de Ismael e Isaque nos ensina que Deus cuida de todos, independentemente de sua posição ou circunstância. Ele vê o sofrimento de cada pessoa e responde com misericórdia. No mundo de hoje, onde muitos se sentem excluídos ou marginalizados, é reconfortante saber que Deus cuida de todos com amor e compaixão. E você? O que acha dessa incrível história? Uma jornada que começou no deserto e ainda ecoa no mundo moderno. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e nos acompanhar em mais histórias fascinantes que nos conectam com o passado e nos inspiram para o futuro.